E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 6 de janeiro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Vocês veem aqui o movimento realizado no dia de hoje, teve uma alta de 1,28%, então terceiro dia aqui de alta, um movimento que até me surpreendeu, eu imaginei que testaria aqui essa região, 104,724, para aí, quem sabe deixar um candle de reversão e puxar. Essa recuperação veio antes, 3 dias de alta. No tempo gráfico semanal, vocês veem também aqui, daqui o layout, vocês veem aqui de maneira clara que o candle que estava deixando, né? Até terça-feira estava assim, todo assim para baixo, um corpo grande na venda, recuperou, deixando aqui essa sombra, superando aqui esse ponto, que também há uma média de 80, e essa resistência aí pode, quem sabe, buscar aqui o topo novamente. Mas ainda um movimento que precisaria de confirmação para superar justamente aqui essa média de 80 e essa resistência. Quanto ao Ibov, o Ibov de maneira semelhante segurou em uma média de 80 e que teve essa recuperação até um ponto, assim, um pouco antes, né, do índice futuro. Eu imaginei que também testaria aqui esse suporte. Acontece que foi antes do movimento, 3 dias de alta. E agora, quem sabe aí um movimento para que teste pelo menos aqui a parte superior deste canal. Tempo gráfico semanal também mostra um cenário parecido. Um candle que estava aqui mostrando força vendedora. Houve a recuperação dos compradores e agora deixou essa sombra aqui expressiva. O interessante seria um engolfo aqui nesse candlezinho para puxar, né? Assim para cima. Quem sabe testar aqui essa linha de tendência. Quanto ao dólar, o dólar estava dentro de uma lateralização aqui, o dólar futuro, do FUT. Essa lateralização menor, bem como aqui nesse canal maior, né? Então vocês veem que segurou justamente na parte superior. Eu até preferia um tipo de movimento em que testasse aqui, deixasse um candle para ir entrar vendido. Mas aqui foi um movimento tão forte que só triscou, já devolveu. Deve testar novamente aqui a parte inferior desse canal. Quanto aos ativos, Magalu, Magazine Luiza, né? MGLU 3, pode ativar aqui um Joy de Napoli de compra no tempo gráfico semanal. Aqui vocês veem, está próximo à média de 3, né? Deslocamento 3. Fundo, topo, fundo um pouco acima do fundo anterior. Superando a média de 3, o próximo candle que superar ativaria Joy de Napoli, stop aqui nesse ponto. Então já deixei inclusive o alarme aqui nessa região. Dependendo dessa semana já pode deixar um cenário até mais favorável para Magalu. Um outro ativo seria LLIS. É um ativo que está consolidado. Tempo gráfico diário vocês veem bem aqui. Está aqui nesse retângulo. Então quem está nesse ativo, sempre bom operar aqui o topo e o fundo, procurando o que? Geralmente uma trap, procurando o estocástico apontando para cima quando está na parte de baixo e apontando para baixo quando está na parte superior. Sobrevendido e sobrecomprado. Então vocês veem aqui que foi um movimento que no tempo gráfico diário mostrou, né? Estocástico lento, topo do retângulo, para baixo. E agora aguardar aqui. Eu aguardaria aqui chegar no fundo dele para ir buscar uma eventual compra. Mas movimentos consolidados assim são interessantes porque você consegue situar o seu stop um pouco abaixo, buscando um movimento bem assimétrico aqui. O outro ativo seria Pague Menos, PGMN3. Eu acho legal agora que, além da possibilidade de formar aqui um trap no mensal, inclusive eu tenho aqui esse alarme, superando os 4,60 ativaria. Stop aqui no fundo, procurando o alvo 2 vezes para cima. Seria um sinal importante de reversão. Pode estar formando aqui um ombro cabeça ombro invertido no tempo gráfico diário. Então, superando aqui, deixaria 2 sinais, que seria o OCOI, juntamente com a trap no mensal. Então, 2 sinais fortes. O OBV desse ativo continua bem, né? Vocês veem aqui que, apesar do preço estar praticamente nesse ponto, o OBV está... Há uma divergência de alta, né? O OBV está bem acima.
Então, quem sabe quando confirmar esse movimento aqui não deixa uma compra interessante. Um outro ativo seria Hellbor, HBOR 3. Fez um movimento bem forte na quinta-feira, deixando o volume bem expressivo também. Vocês veem aqui que esse volume nesse dia foi bem superior aos demais. Mas, assim, o OBV também não mostrou um movimento tão expressivo. Então, é um movimento que já, se aqui havia subido cerca de 30% nessa alta, subiu 27%, no dia chegou a subir 37%, movimento bem expressivo mesmo. No dia de hoje já devolveu bastante, teve uma queda de 2,36, mas havia alcançado ainda aqui, né, nos 3,11, caindo praticamente 20%. Então, é um movimento aqui que, sinceramente, quem pega corre um risco assim acima, né? Porque imagina, se você compra aqui, onde que você deixaria o stop? Um movimento bem complicado. Interessante até se a pessoa buscar um trade assim, seria procurar alguma entrada no tempo gráfico menor. Mas aqui ao se observar o Hellbor. Um outro ativo é PTBL3, Porto Belo. Aqui no tempo gráfico semanal também pode estar armando aqui um Joy de Napoli. Vocês veem aqui, superando aqui, poderia armar, prevendo aqui um pivô. Então, também é um ativo que eu vou deixar aqui um alarme para observar esse movimento. E por hoje é isso, pessoal. Até a próxima semana.